Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 4, Parte 2. Ressentimento. Faces com gesta, ela era a expressão da própria dor. Seu aspecto exterior, os olhos tristes, cabelos desgrenhados, roupa mal cuidada, tudo falava de sua imensa dor, do seu desencanto com a vida, com as pessoas. Atendida, mal se contendo na cadeira, em tom desesperado, disse-me ela: meu filho, pelo amor de Deus, ajude-me. Eu não suporto mais. A prosseguir assim, enlouquecerei. Profundamente sensibilizado, tocado por aquele quadro melancólico, procurei ouvir a interlocutora, evitando interrompê-la, e com isto, ensejando-lhe o desabafo, a catarse, o alívio. Percebendo minha intenção, valendo-se da oportunidade longamente acalentada, prosseguiu a triste mulher. Estou casada há 45 anos e há 45 anos venho suportando sofrimentos terríveis. Na primeira semana de nosso casamento, quando meu marido e eu estávamos a cuidar dos porcos, viviam e trabalhavam na zona rural. Para minha surpresa e dor, apontando-me uma espingarda, obrigou-me ele, sob ameaça de morte, a deitar-me na lama e a desnudar-me. Nua e agora chafurdada na lama, possuiu-me ele sexualmente, estuprando-me ali mesmo. Fim da breve relação sexual, levantando-se, sempre de arma em punho, apontada para minha cabeça, ele passou a me ofender gravemente, dizendo: se você fosse uma mulher honesta, jamais permitiria a relação sexual nesta situação. Esta, porém, prosseguiu nossa personagem, não foi a única vez que o estupro cruel ocorreu. Nestes 45 anos, em vezes incontáveis, a cena vem se repetindo. Ora no chiqueiro, ora no frio piso da casa modesta, ora em meio às plantações, sempre me apontando uma arma e obrigando-me a despir-me. Ele me possui sexualmente, matando em mim a alegria, o encanto, a esperança. Nunca soube o que é realização sexual, jamais pude sentir qualquer emoção, qualquer prazer. Sempre lhe sugeri que fizesse um tratamento psicológico, que fosse ao médico, que se medicasse, tudo em vão. Porém, surdo e indiferente às minhas sugestões, prossegue ele violentando-me, o que consegue graças à sua personalidade truculenta e às ameaças exercidas, sempre com a arma em punho. E finalizando num apelo veemente e triste: doutor, pelo amor de Deus, ajude-me. Impossível não se emocionar, não se enternecer diante daquela tão dolorosa conjuntura. Porque a mulher, narrando a sua história, chorava convulsivamente, descontroladamente. Saindo de onde me encontrava, procurei aproximar-me dela, acalmá-la de algum modo, ofertando-lhe um copo de água, dizendo-lhe algumas ternas palavras que pudessem aplacar aquele incêndio devorador, sensibilizando-se ela com a ajuda que recebia. Conversamos longamente naquela tarde, que jamais esquecerei. O ressentimento é uma das causas mais frequentes da depressão. A humanidade, no estágio em que se encontra, é maciçamente composta de criaturas extremamente fragilizadas em si mesmas, ainda desestruturadas do ponto de vista emocional, psicológico e ou espiritual. No que respeita ao perdão, talvez possamos classificar a humanidade em 3 grandes grupos.
O primeiro, composto pelas criaturas que, sendo ofendidas, não perdoam nunca. O segundo, composto por pessoas que, em sendo ofendidas, se não conseguem desculpar num primeiro momento, logram perdoar depois. E, por fim, o terceiro grupo, composto de seres indenes às ofensas, às provocações, que as não magoam mais, não se permitindo influenciar ou ferir pelas ocorrências de fora. Pelos muitos conflitos existentes, pode-se constatar que a humanidade, por enquanto, apresenta um número muito pequeno de pessoas que já conseguem se sobrepor às injunções de fora, estruturadas que se encontram por dentro. A humanidade, em sua grande maioria, é constituída de pessoas que, sentindo-se ofendidas, não perdoam jamais, ou por pessoas que, ofendidas, conseguem perdoar, ainda que com grandes dificuldades. Devemos reconhecer com sinceridade que no atual estágio evolutivo das criaturas é muito difícil a concessão da misericórdia aos agressores. Em situações há, como a vivida pela personagem da história narrada, em que será humanamente difícil a pessoa não se ressentir. Afirma o Espírito Emmanuel que o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Compreende-se deste modo a dificuldade de conceder-se o perdão para uma expressiva parcela da humanidade. É que o perdão estará na dependência do amor. Quem ainda não ama, como irá perdoar? O ressentido é alguém inseguro, que aceita os petardos da ignorância ou da maldade alheia, que se permite influenciar por observações infelizes, por palavras azedas, por discussões desgastantes, revoltando-se contra as pessoas e contra as situações que não correspondam às suas expectativas. Alguns ressentem-se até mesmo com a vida, com Deus. O ressentido é alguém que se deixa mortificar, destruir-se, matar-se, torturar-se pela ocorrência infeliz. A expressão ressentimento lembra o verbo ressentir, que significa sentir novamente, o que equivale a dizer que o ressentido é alguém que se compraz de maneira mórbida em ruminar, remoer o acontecimento desagradável. Vendo-se envolvido por uma situação que considera infeliz, permitindo-se sensibilizar pela ocorrência, o ressentido fixa o quadro na mente e passa a alimentar e realimentar os sentimentos da mágoa e ou da raiva, vitalizando-os, revitalizando-os. O ressentido, portanto, difere do outro agressor pela característica de optar por arquivar a mágoa ou a raiva que passou a nutrir, isto é, enquanto um opta por exteriorizar a sua agressividade, o ressentido prefere recalcar o sentimento negativo que alimenta, sentindo uma, duas ou muitas vezes a mesma dor, a mesma mágoa, a mesma tristeza, a mesma amargura. Considerando a característica do ressentido de realimentar a raiva, pode-se criar um neologismo em substituição ao ressentir, dizendo-se então a expressão mil sentir, ou seja, a pessoa sentirá 1000 vezes a mesma dor, a mesma mágoa. Já não ouvimos pessoas dizendo que fariam isto ou aquilo, matar, estuprar, caluniar e etc., contra fulano 1000 vezes, se possível fosse? E neste 1000 sentir, inclui-se não raras vezes as muitas mágoas e ódios acumulados desde outras encarnações, a lembrança parcial ou mesmo completa do negativo sucedido do ontem do ser, que reencarnando e reencontrando o desafeto de outrora, deixa-se comburir pelo incêndio do passado, que ainda não passou. Considere-se que o ressentimento
é antes de tudo um problema, uma característica do próprio ressentido. Ou seja, ele se ressente com as situações, mais por ser ainda como é e menos pelo que lhe sucedeu. Tanto é assim que o ressentido vive a se ressentir com tudo e com todos. Por não possuir ainda uma ideal estrutura psicológica, o ressentido, fragilizado em si mesmo, se permite influenciar pelo que lhe sucede de desagradável. Isto ocorre porque a reação da criatura humana é de acordo com o seu nível de consciência, com o seu grau de estruturação, é consentânea ao estado emocional em que se encontra. Como leciona Joana de Ângeles, cada um age de acordo com as suas resistências e conquistas. Estando o ser em estágio inferior de evolução, dominado pela predominância da natureza animal, deixa-se ele arrastar ou envolver pelas ciladas, pela competitividade, pelo atrevimento dos mais ousados. E dominado pela animalidade ancestral, permite ele que a revolta se vitalize, se revitalize ante a agressão sofrida, não compreendendo que os episódios conflitivos e as dificuldades fazem parte do relacionamento interpessoal por falta de maturação psicológica das criaturas e porque as criaturas ainda não se aperceberam da importância de aplicarem uma transação psicológica em termos de bem-estar para todos. Fiquemos com o magistério sempre excelente de Joana de Ângeles. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia que se converte em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Sentimento de culpa. Terminada a palestra, formou-se em torno de mim um grupo de companheiros simpáticos e gentis que me cumprimentavam pelo tema e pela exposição. Enquanto conversava com o grupo que se formara espontaneamente, percebi que nas proximidades encontrava-se uma senhora, aparentando ser septuagenária, de aspecto cansado e triste, muito triste. Com a alma dorida, humildemente, disse-me ela: Filho, esperei este momento com o objetivo de conhecê-lo de mais perto e falar-lhe um pouco. Não sei porquê, mas sinto que posso confiar-lhe um segredo. Um segredo que me acompanha há longos e difíceis 50 anos. Um segredo que nunca transferi a outrem, por achar que deveria guardá-lo comigo, assim não correndo riscos. A aparência da mulher era de profundo abatimento físico e moral. Discretamente, ela chorava. E ali mesmo, sintetizando quanto pode, narrou ela a sua história. Tinha eu 22 anos, quando, depois de ter conhecido um certo rapaz, apaixonei-me. Apaixonamo-nos. Vieram o namoro e o noivado. Com o noivado, vieram os aprestos para o casamento, a maior intimidade, a alegria de que em breve estaria realizando um sonho longamente acalentado. No clima de confiança que se estabeleceu, entreguei-me. Com a entrega,
tempos depois, percebi que me encontrava grávida. E prosseguiu a irmã desditosa. Percebendo que me encontrava grávida, na primeira oportunidade, levei o fato ao conhecimento de meu noivo. Em breves semanas, estaríamos realizando o nosso consórcio matrimonial. Para minha surpresa dolorosa, porém, teve ele uma reação dura, cruel, inesperada. Disse-me no ato, liminarmente, que o noivado estava rompido, que ele não mais se casaria comigo. E por quê? Indaguei. E ouvi a sua resposta. Não sei se fui efetivamente o primeiro a manter conjunção carnal com você. E mesmo tenha sido eu o primeiro, quem me garante que esta criança seja realmente minha? Quem me garante que depois de nossa intimidade maior, você não teve experiência com outro ou outros rapazes? Eu, na dúvida, não posso assumir a paternidade deste filho, que pode não ser meu. Ele então, retirando a aliança, devolveu-ma, foi embora, não mais retornando. Nunca mais o vi. Assim, abandonada pelo noivo amado, restava-me uma alternativa: contar com a compreensão e amparo dos pais. Observe o amigo, disse a mulher, que isto se deu na década de 40, quando os costumes e a educação eram muito rígidos e extremamente severos. Mas como chegar aos pais e narrar-lhes o sucedido? Meus pais eram de uma formação religiosa intransigente. E conhecendo-os, sabia que a possibilidade de neles encontrar guarida era muito remota. Optei por não confidenciar-lhes, receosa de represálias duras que eu não suportaria diante da minha fragilidade, na juventude distante. Sem alternativas outras, optei pelo aborto. Abortei. Mas ao matar o menino, era um menino, nunca mais fui a mesma. No momento em que expulsava a criança de meu ventre, dei-me conta que expulsava também, para sempre, a alegria e a paz da minha mente, da minha vida. Faz 50 anos que abortei e há 50 anos não sou feliz. Carrego o fardo pesado do arrependimento, do sentimento de culpa. Choro todos os dias, dominada por esta amargura que não cede, que não passa. Nunca falei sobre isto com nenhuma outra pessoa. Você é a primeira a quem ouso entregar este meu segredo. Triste e doloroso segredo. Sugeri à irmã que, valendo-se de uma fita magnética de áudio, gravasse toda a sua narrativa, enviando-me a fita para que eu pudesse, posteriormente, valendo-me do mesmo recurso, ou seja, de uma fita, mandar-lhe uma mensagem que pudesse permanecer com ela pelo tempo necessário ou pelo tempo que o seu critério estabelecesse. E foi o que a irmã fez. Dias depois, recebi sua fita e ripostei-lhe, através do mesmo recurso, nascendo entre nós uma amizade perene, um carinho que as palavras não traduzem. Na fita, acrescentou ela outros dados de sua vida, informando que nunca se casara. Deus, em suas infinitas sabedorias, bondade e justiça, desde toda a eternidade, estabeleceu leis que regem tanto o mundo material quanto o mundo moral. Da mesma forma que as células, os corpos e o universo são regidos por leis próprias, também a alma está submetida a leis definidas, que estabelecem diretrizes seguras. As leis morais, necessárias para o espírito, estão esculpidas na consciência. A consciência, numa formosa e oportuna mensagem de Vinícius, pode ser comparada a um espelho. Expressa-se ele desta forma. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita de nossa alma, como no espelho a imagem real do nosso rosto.
O espelho dá conta de nossa fisionomia, de nosso semblante, de nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e recônditos. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim: compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função: refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e a interna do nosso ser. A consciência encontra-se no homem em todos os estágios do seu processo evolutivo. Nas faixas primárias, manifesta-se como lampejos de discernimento, que o propelem para a conquista de degraus e patamares mais elevados. Mais tarde, à medida que a razão se desenvolve, a capacidade de consciência se dilata, podendo ser vítima dos mecanismos escapistas da astúcia e do intelecto, que a adormecem, lesam-na ou intoxicam-na com os vapores perniciosos da frieza emocional. Somente quando o indivíduo vence as etapas primárias e as experiências se fazem mais significativas mediante a compreensão do sentido elevado da vida, é que ela se manifesta com plenitude e passa a comandar o direcionamento da existência, revelando-se vitoriosa. A consciência é o árbitro interno que se encarrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Quando o ser possui a sua consciência mais ou menos desperta, lúcida, possuindo agora uma compreensão mais dilatada da vida, de sua finalidade e de quais são os seus deveres para com ela, sempre quando se equivoca, a consciência grita, chamando-lhe a atenção para o sucedido, concitando-o ao arrependimento e à reparação. A criatura erra por ignorância ou por fraqueza moral. Enquanto ignorante, o ser agirá mais ou menos, arrastado por impulsos primários, encontrando no erro a oportunidade de aquisição de conhecimento, de experiência, de discernimento, de lucidez. E mesmo quando adquire um certo conhecimento, enquanto permanecer moralmente débil, o ser poderá persistir no erro, quando então, através da dor superlativa que advirá da conduta equivocada, desenvolverá ampla experiência. Através das dores que se seguirão aos erros sucessivos, fixará o aprendizado para sempre. Perceberá que a dor é consequência da atitude infeliz e que dele unicamente depende, pela conduta melhor, fazer que a dor cesse. Quando a consciência principia a lucilar, a criatura que erra vê-se arrastada para vários estados emocionais e espirituais negativos. Pode ela tornar-se apática, angustiada, apresentando a ferida profunda do engano, ulcerações dolorosas na alma, desenvolvendo muitas vezes a autocomiseração, a piedade de si mesma. A angústia, por sua vez, entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Quem erra tende a tornar-se escravo do gravame praticado. Se dispusesse pelo trabalho e pela melhoria íntima a reparar o equívoco, certamente evitaria tal escravidão. Por desinformação ou fraqueza, porém, prefere a autoflagelação estéril no remorso inútil. A educação religiosa equivocada do passado ensinou a pessoa a ser excessivamente rigorosa consigo mesma. E enquanto a consciência for excessivamente severa no julgamento de si mesma, fará um esforço no sentido de exigir rudes reparações
em relação ao erro praticado, não se permitindo a alegria por achar-se indigna dela. Mesmo sofrendo, ser-lhe-ia possível a recuperação mais rápida se fosse outra a sua compreensão da vida e do erro. Na psicogênese profunda das alienações mentais, encontra-se a consciência de culpa, geradora dos tormentos que se apresentam como processos de reedificação, recompondo os painéis do dever mediante os dolorosos mecanismos da desordem mental. O desarranjo dos equipamentos psíquicos proporciona ao espírito sofrimentos insuspeitáveis, como forma rigorosa de apaziguamento da consciência. Sendo o homem o autor da sua realidade moral, através da conduta que se permite no curso das existências corporais, em cada etapa elabora um método de crescimento interior pelo que realiza. Quando delinque, esculpe a fogo no seu arcabouço profundo os meios reparadores, particularmente na área mental. Ignoradas as ações infelizes que a justiça humana não alcança, a consciência que sabe desarticula os complexos mecanismos da razão em desequilíbrio que somente a dor expulgitiva recomporá. No quadro das alienações mentais, seja nas psicopatologias conhecidas e academicamente estudadas, ou nas graves obsessões, é a consciência culpada que faculta a instalação do mal, que se exterioriza de maneira rigorosa em processo de reajustamento e reequilíbrio. E mais, com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade.